Marcelo, meu querido, que Deus te use poderosamente nessa noite, amém? Obrigado. Com muita alegria queremos cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Os que estão felizes digam glória a Deus. Quem está alegre diga aleluia. Muito bom retornar aqui a esta casa, a esta igreja, ao convívio dos irmãos. São João del Rei já faz parte aí da minha história ministerial, porque é muito bom retornar a um lugar. Todas as vezes que você retorna é porque algo bom você deixou da parte de Deus para a igreja. E quando eu recebo o convite para retornar aqui, eu estava na porta aqui, eu estava tentando relembrar, muitos anos viajando, eu não sei se eu estou aqui a terceira ou a quarta, eu acho que é a quarta vez, né? É a quarta, pastora? Então, é a quarta vez que eu estou aqui participando desta festa, venho acompanhando aí o crescimento da igreja, a construção, que está quase aí já fase terminal, e ficou muito lindo, muito especial, tudo que Deus tem feito aqui. Por isso eu quero louvar a Deus mais uma vez pela vida deste homem que eu aprendi a admirá-lo, porque vejo nele um homem de fé. Pastor Silvio, Deus lhe abençoe. Muito obrigado, meu companheiro, sempre aí firme na equidade de Deus, sabedoria que Deus tem lhe dado, juntamente com a sua esposa, a pastora, com a sua filha, quem faz o contato lá sempre com o nosso pessoal, irmã Daiane, não é? Eu não sei onde é que ela está, deve estar trabalhando. Cadê ela? Deus abençoe, irmã Daiane, sempre muito prestativa, e a gente também tenta atendê-los da melhor maneira possível. Muito obrigado por tudo. Rever aqui os bons amigos que Deus me deu, pastor Marcelo, enfim, aos companheiros de ministério, ao pastor que nos antecedeu nesta palavra de oferta, muito bem elaborada e aplicada à Igreja de Jesus. Aos músicos, aos visitantes, aos irmãos de perto, de longe, aos jovens, não é, do desafio jovem, da casa de recuperação, enfim, Deus seja louvado na vida de todos vocês. Vamos para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada e para aquilo que Deus colocou em meu coração para ministrar a sua vida esta noite. Há muitos e muitos anos que eu tenho pregado o Evangelho de Jesus, viajando por este mundo afora. Eu já perdi o costume de saber exatamente, quando eu saio do hotel, aquilo que eu vou falar da parte de Deus, porque como pregador do Evangelho eu tenho por obrigação e até por paixão meditar na Bíblia quase que regularmente, todos os dias, mesmo com as muitas e muitas viagens, a gente arruma um tempinho para olhar a palavra de Deus. Por isso eu sempre estou reciclando as mensagens que Deus tem me dado. Muitas mensagens que Deus me confiou ao longo destes muitos anos são mensagens direcionadas, ou seja, foram pregadas para uma pessoa, para uma igreja, para um momento, ou até às vezes pregada de uma forma profética para a minha própria vida. Outras mensagens que Deus tem me confiado são mensagens reveladas, ou seja, seria um egoísmo não transmiti-la para o maior número de pessoas possíveis, para alcançá-las através da revelação que Deus tem nos dado. Desta palavra que eu irei transmitir esta noite, é uma das muitas mensagens reveladas que Deus me deu, me confiou, e eu tenho certeza ela vai falar muito forte à sua vida nesta noite. Os que estão assentados estejam agora em pés. Quero agradecer ao presbítero irmão Alessandro, que ele está por aí, talvez está descansando, porque é ele quem vai e volta, daqui a pouquinho já vai me levar de volta lá para Belo Horizonte, mas alguém transmita aí o meu abraço, a minha saudação e a gratidão, né, a esposa está, onde ela está? Deus abençoe, obrigado pelo carinho e essa família que sempre aí é muito prestativa, pastor, e ele veio todo empolgado no caminho aí, né, está muito feliz, eu fico muito bom isso, né, ele é um pouco tímido, né, aí ele passou 4 anos para ele começar a conversar comigo no caminho. Bom, ano que vem já vai ficar batendo papo a viagem toda. Deus abençoe ao irmão Alessandro, sua família e a sua casa. Vamos para a palavra de Deus. Vamos tentar melhorar esse retornozinho aqui, meu companheiro. Onde é que o senhor está? Está ficando bonito, está até escondido atrás do vidro aí. Glória a Deus. Isto, agora eu estou me reconhecendo. Glória a Deus. Vamos então para a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, São Mateus,
é o capítulo de número 2 da palavra de Deus, capítulo 2 de Mateus. Nós vamos ler apenas 2 versículos bíblicos, o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1 e também, por que não lermos o versículo de número 2 da palavra de Deus? Muito fácil de encontrar. Mateus está logo no início do Novo Testamento, o primeiro livro. Você sai daquela página branca, já encontra Mateus. Difícil na vida encontrar Sofonias, né? Mas Mateus a gente encontra rapidinho. Quem já encontrou Mateus capítulo 2, diga aleluia. Diz assim na versão bíblica que eu tenho, diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Diga amém. Quem veio adorar Jesus aqui esta noite? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e oremos a Deus mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos em São João del Rei, no 13º Congresso de Missões aqui na Assembleia de Deus. Ter a alegria de rever meu amigo pastor Silvio, sua família, sua casa, este ministério, esta igreja, ao meu amigo particular pastor Marcelo, enfim, a todos os irmãos que trabalham diretamente, indiretamente, as irmãs que ficam aí, Senhor, quem sabe cuidando da alimentação, dos convidados que estão talvez à nossa retaguarda, e o Senhor possa abençoá-los também, os que estão lá fora na segurança dos veículos, cuidando, Senhor, dos departamentos de barracas, de telão, enfim, eu quero, Senhor, lhe pedir a sua bênção em especial. Dê forças ao pastor Silvio, capacite, o renove, ajude. Não é fácil administrar um grande trabalho como este, as muitas responsabilidades, as cargas, os desafios, os obstáculos, mas ele está aqui firme, forte e tem, sabe, Senhor, acreditando mais e mais na sua bendita promessa. Viemos esta noite com muita alegria atender o seu povo, de longe, Senhor, não é bem perto, é de longe, mas viemos aqui com alegria, porque encontramos mais uma vez uma igreja viva que aguarda o arrebatamento. Por isso, Deus, eu lhe peço a inspiração necessária, eu lhe peço a sua graça, eu lhe peço que mais uma vez eu veja neste texto aquilo que os olhos humanos normais não podem ver, mas que só o seu Espírito pode descortinar no horizonte da revelação bíblica, e que oxalá, daqui a poucos instantes, antes mesmo deste culto terminar, todos nós diremos a mesma coisa: ouvimos a voz de Deus e por Deus fomos impactados mais uma vez. Por isso eu oro, Senhor, e eu creio numa noite inesquecível para as nossas vidas. Eu aprendi lendo a Bíblia que em um culto há 2 momentos. O primeiro é a nossa parte, a nossa vez, é a nossa hora, é da terra para o céu, é de baixo para cima. Nós o adoramos, nós o reverenciamos, nós tributamos os louvores, os instrumentos são tocados, as vozes são entoadas, nós ofertamos nossas sementes espirituais da sua obra. Mas depois que fizemos a nossa parte, agora o mundo espiritual tem uma inversão. Agora não é nós que iremos fazer, nós vamos receber, porque agora não é da terra para o céu, é do céu para a terra, é do alto para baixo, é do trono de Deus para a sua igreja. E eu estou aqui, Senhor, como um porta-voz, como um profeta. Vai vir o que não é meu, porque é do Senhor, vai passar por mim, vai chegar ao coração do seu povo, e eu tenho certeza que nós receberemos a sua palavra, e em poucos instantes todos nós diremos um para o outro: estamos ouvindo a voz de Deus, Deus está falando conosco face a face. Assim eu oro, assim eu creio e assim eu lhe agradeço. Quem confirma esta oração comigo, levante a mão direita e dê um grito de glória para adorar o Senhor que está aqui. Aleluia. Quem tem um assento, assente-se. E quem não tem um assento vai ficar em pé comigo, me ajudando e dando glórias ao nome bendito de Jesus. Todas as vezes em que eu tenho tido a oportunidade de ler a história de Jesus, eu não me canso de contá-la em seus mínimos detalhes, porque eu tenho a perfeita convicção de que, por mais que esta terra já gerou muitos personagens importantes
e que fizeram parte da história da humanidade, nós geramos nesta vida homens que marcaram períodos históricos e que ultrapassaram os séculos, e suas histórias continuam sendo contadas. Religiosos, descobridores, embaixadores, líderes, músicos, poetas, cientistas, enfim, homens que marcaram períodos na história da política. Nós temos muitos homens importantes que já passaram por este mundo, mas eu não me canso de afirmar que antes de Jesus, depois de Jesus e de hoje até esta igreja ser arrebatada, esta terra não irá conhecer alguém a ser comparado ao Senhor Jesus. Jesus certamente é o maior homem, o maior personagem, é o grande ícone que esta humanidade já ouviu falar, e aqueles que ainda não ouviram precisam ouvir falar acerca de Jesus Cristo. Sua obra é uma obra curta de apenas 33 anos e meio, se não apenas 3 anos e meio de ministério, mas não precisou mais do que 3 anos e meio para mudar completamente a história do mundo e da civilização moderna, porque nós sabemos que aqui no Ocidente nós conhecemos 2 eras: aqueles que viveram antes de Jesus e aqueles que vivem depois de Jesus. Certamente então estamos diante do início desta história, porque Mateus, Marcos, Lucas e João tratam Jesus de algumas maneiras distintas. Por exemplo, Mateus e João contam aquilo que viram, Marcos e Lucas contam o que ouviram. Cada um deles trata Jesus de uma forma, e Mateus o chama desde o início do seu livro de rei. Trata sobre a sua divindade, sua monarquia eterna e sobre aquilo que Deus havia lhe confiado ao enviar a esta terra. Mateus, quando cita a história de Jesus, cita logo no início dela o seu nascimento. Se aqui na terra nós tivéssemos alguma coisa que pudéssemos usar como medidor de milagre, ou seja, se puder, mantenha o retorno como estava, se pudéssemos mudar por medir, por exemplo, medir milagres, nós colocaríamos milagre numa escala de 0 a 10, nós então encontraríamos, quem sabe, alguns milagres que são maiores do que os outros, mas lendo a Bíblia nós sabemos que milagre não tem tamanho, porque a importância de um milagre para uma pessoa não é a mesma importância para aquele que não o recebeu, porque só sabe a importância de um milagre quem o recebe. Então milagre não tem grau, não tem tamanho, não tem dimensão, não tem escala, mas se houvesse uma escala de 0 a 10, este milagre aqui do capítulo 2 de Mateus estaria numa das escalas mais altas, porque o nascimento de Jesus não tem como compreendê-lo, não tem como entendê-lo sem a utilização da fé, não tem como aceitar com a nossa mente o nascimento de Jesus. E por quê? Porque nós, seres humanos, por causa do efeito do pecado, perdemos muita parte da nossa capacidade mental. Por exemplo, Adão, quando estava lá no Éden, ele tinha 100% de sua capacidade mental, ele estava em um estado de inocência perfeito, não tinha enfermidades, o corpo dele não era sujeito ao tempo, não tinha nenhuma avaliação de qualquer sentimento acerca de deterioração do seu corpo, porque ele estava em um estado de inocência. Com o efeito do pecado, os seres humanos foram perdendo sua capacidade mental, e hoje aqui a maioria de nós temos aproximadamente 6 ou 7% dela, tirando o pastor Silvio e o querido Einstein, que chegaram a ter 10% da capacidade mental. Os demais aqui têm aproximadamente 6 ou 7. Nossa mente, que tem só 7%, não pode entender o nascimento de Jesus. E por que a gente não entende o nascimento de Jesus? Eu explico. Porque este Jesus aqui, antes de nascer lá na cidadezinha de Belém, Eufrata, ele estava sentado no globo da terra. Os pés dele estavam um aqui sobre São João del Rei, o outro lá para depois de Belo Horizonte, a cabeça dele acima das nuvens, governando todo o universo, gerando a vida. E um dia ele foi abrir a cortina da sua casa, e o salmista diz que a cortina da casa de Deus é como o ocidente que vai até o oriente. Ele um dia foi querer pesar o pó da terra, e ele pegou todo o pó da terra e colocou em uma balança de precisão. Um dia Deus foi passar uma água na casa dele,
juntou no balde da casa todas as águas dos oceanos, dos rios, dos lagos e dos mares e colocou nela. Jogou as ilhas no oceano como coisas pequeninas e formou os arquipélagos que aqui está. Este Deus imenso, que nossa mente não entende a dimensão do seu tamanho, um dia vai reduzindo sua forma, vai ficando, vai se apequenando, a ponto de se tornar uma célula, um embrião, entrar no ventre de uma virgem, gerar um menino, e este menino nascer aqui na terra. E um dia os evangelistas teriam a audácia de escrever dizendo: o menino crescia em graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Como eu posso entender ele que é grande vir aqui e voltar a crescer? E o que tem de gente que é pequeno e acha que é grande, maior do que Deus? Grande só tem ele. Ele nasce e começa a crescer aqui na terra, e a Bíblia diz que no seu nascimento apareceria na história personagens que vieram homenageá-lo e também recebê-lo aqui na terra. Jesus recebe, após seu nascimento, duas visitas, e eu quero chamar a atenção dos senhores e senhoras para que vocês não confundam as visitas que Jesus recebeu, porque uma coisa é a visita dos pastores de ovelha, que por lá já estavam e ouviram a música cantada pelos anjos e foram à manjedoura para adorar ao menino Jesus. A segunda visita que Jesus recebeu, esta é de reis magos que saíram da terra distante do Oriente e foram à cidade de Belém para homenagear ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz que eles trouxeram consigo uma comitiva real. Que comitiva era esta? Só era usada uma comitiva desta quando iam homenagear, presentear e receber alguma autoridade muito importante de outro reino, e então se levava presentes. E o escritor aqui, Mateus, usa a expressão grega no plural, e nós não precisamos aqui usar uma transliteração do léxico grego para a língua portuguesa para entender, porque a Bíblia é simples, e plural é plural. Se era baús de tesouros no plural, é porque eram mais de um baú de ouro, de incenso e de mirra, e eles vão até Belém para entregar ao menino Jesus estes presentes. E a Bíblia diz que eles encontraram Jesus através de uma estrela que aparece a eles e os mostra o caminho para chegarem à cidade de Belém Eufrata. Por isso então, eu quando leio a Bíblia, eu fico pensando, por que estes reis chamados de magos tiveram que sair lá da terra distante do Oriente e virem a Belém? E eu quero chamar a atenção dos senhores que havia uma profecia pelo profeta dizendo que quando o sinal da estrela aparecesse, é porque o Filho de Deus, o Messias prometido, o Rei dos Judeus, estava nascendo. Eles, chamados aqui na Bíblia de reis e também de magos, a expressão magos nesta palavra não quer dizer que estes reis aqui eram algum tipo de mágicos ou de astrólogos que estavam envolvidos com a astrologia. Não pense os senhores que eles eram leitores de signos. Não, senhores e senhoras, estes magos aqui, segundo Mateus, são chamados de reis magos porque eles eram homens que dominavam uma ciência usada nesta época de suma importância. E que ciência era esta? Não podemos confundir astrologia com astronomia. Astronomia é uma ciência séria que estuda os astros, os sistemas, os astros celestes, o sol, a lua, os meteoros, as estrelas e assim por diante. Esta ciência desta época já de Jesus, que veio do Egito, era usada para quê? Como nesta época não havia GPS, nem sonar, não tinha como um navio se locomover usando um computador como os nossos dias, você joga lá no sistema a navegação e então o comandante somente auxilia naquilo que ele tem por experiência, mas o navio se locomove para a direção correta.
esta época não havia estes adventos da tecnologia. Então se precisava durante a noite continuar a viagem, porque se viajasse só durante o dia, ela não renderia. Então durante a noite, para os navios navegarem em alto mar, precisava de mapas que eram usados da seguinte forma: se lia nos mapas, se olhava para o alto e via onde estavam as estrelas. Da forma que elas estivessem, olhando para o mapa, o comandante sabia se estava indo para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste, e chegava então ao destino final. Estes magos aqui conheciam esta ciência, que não era usada só ou apenas para os navegadores, mas também para os viajantes do deserto, nômades que viajavam com suas caravanas a caminho de uma terra distante, levando suas muitas mercadorias comercializadas de um continente para o outro. E durante a noite, também olhando para as estrelas e para os mapas, conseguiam chegar a um determinado lugar. Deus, sabendo que estes magos estudavam as estrelas e as conheciam perfeitamente, vai um dia após o nascimento de Jesus apresentar uma diferente, distinta, que todos, quando olharam para ela, perceberam que ela tinha duas características que as demais não tinham. A primeira é que a estrela que eles viram não era uma estrela estática, ela não estava ali para simplesmente para sempre ou permanente, era uma estrela móvel, ela se locomovia, ela se movia. E a segunda característica que ela tinha é que era uma estrela, não é uma estrela, era uma estrela recente e não uma estrela histórica, porque todos os anos que eles olhavam para o céu, eles sabiam as estrelas que lá estavam, mas um dia que eles olharam, um disse para o outro: esta estrela não estava aqui semana passada, nem mês passado, nem ano passado, ela apareceu recentemente, chamando a atenção deles. Eles, conhecendo a profecia, eles entenderam que era o sinal, e então eles teriam que segui-la, acompanhá-la e ir atrás dela, levando-os então para aonde Jesus estava. E eles vão seguindo, obedecendo e acompanhando esta estrela para chegar aonde Jesus se encontrava. Fato é que quando eu leio o capítulo 2 de Mateus, eu me encanto por ele, porque a Bíblia diz que quando eles estão cruzando a cidade de Jerusalém, eles param de segui-la e eles resolvem tomar uma atitude humana, pessoal, como nós às vezes tomamos. E qual foi a atitude? Ao invés de segui-la, um olhou para o outro e disse: este homem que está nascendo, se ele realmente é o rei dos judeus, ele não pode nascer numa simples manjedoura, um lugar simples e pequeno. Se este homem que está nascendo é realmente o rei dos judeus, ele tem que nascer em um palácio, e ele tem que nascer na capital. Se fosse hoje que esta estrela tivesse aparecido e Jesus tivesse escolhido São João del Rei para nascer, e os magos estivessem vindo por aqui ou para cá, passassem por dentro de Belo Horizonte, eles diriam assim um para o outro: Jesus não vai nascer em São João del Rei, tem que nascer aqui em Belzonte ou Belo Horizonte, Jesus vai ter que nascer aqui. Então um olhou para o outro e disse: só pode ser aqui e no palácio. E então eles entram no palácio de Herodes, e alguém foi correndo informar: grande rei Herodes, aqui no seu palácio chegou uma comitiva de magos, e eles vieram trazer para o Senhor uma comitiva de presentes: ouro, incenso e mirra, e são vários baús. Eu creio que Herodes mandou lustrar a coroa, mandou preparar uma roupa nova, assentou no seu trono da Galileia e disse: abra o palácio e mande entrá-los. Quando eles entram, eles se encurvam diante de Herodes, olham para o rei e então fazem ao rei uma pergunta, e eles perguntam, e Mateus registra, e eles disseram: grande rei Herodes, é aqui na Galileia que nasceu o rei dos judeus? E eu creio que Herodes olhou para os sábios, olhou para os escribas, para os seus servidores, e ninguém conseguiu entender a pergunta. E eu, lendo a Bíblia e caminhando com ela há tantos anos,
eu também um dia parei para esta pergunta e eu descobri algo que eu quero compartilhar com a Assembleia de Deus aqui hoje. Esta pergunta, senhores e senhoras, ela foi feita, irmãos em Cristo Jesus, uma única vez na história. Não entendi, pastor Paulo Marcelo? Eu explico. Antes de Jesus, esta pergunta nunca tinha sido feita. Depois de Jesus, esta pergunta nunca mais foi repetida. E de hoje, neste dia que estamos aqui, até o arrebatamento desta igreja, esta pergunta aqui nunca mais será repetida. E por que, pastor? Eu explico. Eu, como pregador, tive a oportunidade de Deus de viajar em 29 nações por enquanto, para falar do amor de Deus. E em cada uma dos 29 nações que eu pisei, muitas delas eram democracias, mas em 6 delas eram reinos. E em cada 6 nações que eu estive, em que tinha um reino, uma dinastia e um rei ou uma rainha, quando eu chegava no aeroporto, alguém me recebia e eu perguntava: neste reino aqui, por gentileza, alguém já nasceu rei? E a resposta sempre foi a mesma: não, pastor, no nosso reino nunca um rei nasceu. O homem nasce príncipe, e se um dia o pai dele morrer, então o príncipe é coroado rei. E eu respondo sempre, eles se assustam: eu conheci um homem que não nasceu príncipe, ele já nasceu rei. E alguém diz: não tem como nascer rei, mas tem. Jesus é o rei dos reis, por isso ele já nasceu rei. Levante a mão direita para os céus, levanta a mão esquerda para os céus, a mão direita no ombro de quem está à direita, a esquerda no ombro de quem está à esquerda. Dá uma chacoalhada neste crente e diga: o seu Jesus é o único homem da terra que nasceu rei, porque ele é o rei dos reis. Quem pode dar um grito de glória? Ele nasceu rei. Jesus nasceu rei. Ele é o único homem da terra que já nasceu rei. Quando os magos perceberam que estavam fazendo uma equívoca decisão, um olhou para o outro e disse: não era para pensar, não era para analisar, não era para conjecturar, porque a Bíblia, às vezes a gente fica pensando que foi feita para a gente inventar alguma coisa que não está nela. A Bíblia é simples, o Evangelho é simples, não é para inventar, é só para ler e obedecer, é só para ler e acreditar. Jesus é simples. E os magos disseram: vamos embora, porque o negócio é só seguir, é só obedecer, não tem que inventar. 9 horas, Jesus é simples. E eles saem para fora, olham para aquela estrela, e ela estava lá dizendo: ei, vocês bateram na porta errada. Jesus se manifesta onde ninguém imagina, ele está onde ninguém acredita, ele se apresenta onde ninguém acredita que ele vai estar. E lá vão eles, seguindo a estrela, até chegar na cidadezinha de Belém Eufrata. E quando eles entram na manjedoura, o menino lá está, os tesouros são abertos e os baús são entregues ao Senhor Jesus. Eu quero abrir um parênteses aqui na mensagem, preste muita atenção. Eu preciso abrir este parênteses para que você não se esqueça mais. E quebramos aqui uma corrente teológica que é inverdade. Alguém diz por aí que Jesus era pobre e miserável. Não, alguém possa imaginar um rei nascer pobre? Eu não consigo. E de onde veio a riqueza de Jesus? Aqui, quando Jesus nasceu, magos vieram do Oriente para levar baús de ouro e entregar aos pés do rei. E por que, pastor? Porque Deus sabia que 30 anos depois, Jesus ia tirar 12 homens do trabalho: André, João, Pedro da fábrica de pesca, ia tirar Mateus da cobrança de impostos, ia tirar cada um deles do seu trabalho, suas famílias, casas, filhos, e até a sogra de Pedro andava com eles, tinha que cuidar de todo mundo e alimentar todo mundo. Então, para cuidar desta gente toda, Jesus ficou com 30 anos guardado baús de ouro e de tesouros. Mas alguém diz: pastor, Jesus disse que o Filho do Homem não tem aonde reclinar
cabeça. Não é que ele não tinha casa, casa ele não tinha era tempo para descansar, porque casas, Jesus tinha 4 casas. Aonde estão as casas de Jesus na Bíblia? Uma delas, João capítulo 1, André e Filipe aceitam, André e Filipe vão seguir o mestre, e eles perguntam: Rabi, onde vives? Jesus disse: vinde e vede. E ficaram na casa de Jesus. A segunda casa de Jesus está em Marcos capítulo 2, era a casa à beira do mar. Jesus tinha uma casa para descansar na beira do mar, só que tinha um problema. Quando descobriam que ele estava em casa, Marcos 2 diz: e Jesus estava em sua casa. Quando Jesus entrava na casa, entrava tanta gente com ele, que paralítico descia do telhado e saía andando de dentro da casa de Jesus. Jesus tinha casa, pastor Paulo Marcelo, mas Jesus era pobre, porque nasceu numa manjedoura. Não, José e Maria bateram em todos os hotéis de Belém, 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, 2, 1, na pousada da irmã Maria. Ninguém quis receber Jesus. Aí o dono da manjedoura disse: eu vou arrumar um lugarzinho para o rei nascer. Quem já foi em Belém sabe o que eu estou dizendo. A gente chega em Belém, todos os hotéis que antes existiam na época de Jesus não existe mais. Tem uma construção no lugar, tem um viaduto no lugar, tem um shopping center no lugar, mas a manjedoura está lá até hoje. E quando você chega na manjedoura, para entrar nela tem que esperar uma fila. Você fica debaixo do sol, e quando você chega na porta, o dono da manjedoura diz: ei, por gentileza, deixa uma oferta aqui para conservar o lugar onde Jesus nasceu. E você coloca lá $10 americanos, e todos os dias, em 2000 anos, o dono da manjedoura fatura até hoje, porque quem investe em Jesus nunca mais é decepcionado. Alguém diz que Jesus era pobre porque Jesus montou num jumentinho. Não, era um jumentinho 0 quilômetro, tinha até plástico no banco, porque a Bíblia diz que ninguém tinha montado no jumentinho ainda, era 0 quilômetro. Jesus gostava de coisa boa. Alguém diz que Jesus era pobre porque emprestou uma sepultura. Não, ele era um homem de visão, um bom empreendedor. E quem é bom de visão, para que comprar uma sepultura só para passar um final de semana? Empresta uma, porque domingo ele estava vivo, para a glória de Deus Pai. Jesus era rico e abençoado. Tanto é verdade que quando ele nasce rei, a Bíblia diz que estes magos saíram do Oriente. Pastor Paulo Marcelo, aonde é Oriente? Eu vou explicar. Quando você vê o dia nascer e você abre a janela e procura aonde o sol está nascendo, você sabe que aonde o sol nasce é o leste, e aonde está o leste é o Oriente. Então eles vieram de onde o sol nasce, foram a Belém para homenagear o mestre. Quando eu li este texto e eu lembrei do congresso aqui hoje à tarde, eu me empolguei ali no hotel, naquela linda pousada que vocês me colocam, que só príncipe pode ficar ali, coisa linda do céu. E quando eu saí de lá, eu disse: essa aqui é a palavra, porque eu vi esta estrela. Eu lembrei aqui desta igreja, eu lembrei do pastor Silvio, eu lembrei do pastor Marcelo, eu lembrei dos meus companheiros, eu lembrei do senhor antes da sua barba aparecer, eu lembrei de vocês, e eu disse assim: só pode ser eles. E o que é que eles têm? E este texto também tem. Eu explico. Esta estrela pegou pessoas que não conheciam Jesus e disse assim: vem que eu vou mostrar o caminho, eu vou te mostrar onde ele está, eu vou te apresentar o rei, eu vou mostrar onde ele vive. Nós estamos aqui esta noite. Eu sou um pregador, prego há 16 anos, há 19 sirvo a Deus, e nestes 16 anos tenho levado centenas e milhares de pessoas aos pés de Jesus. Se isto é verdade, quando vocês cantam, quando os instrumentos tocam, quando os obreiros se preparam para o culto, quando vocês oram, quando vocês evangelizam, quando vocês abrem casas de recuperação, quando o Senhor entrega a sua vida inteira, seu esforço, seu trabalho, seu suor, sua saúde, quando o Senhor dá a sua família por uma causa, nós estamos dizendo: mestre, nós estamos levando pessoas a Cristo. Quando fazemos isso, nós não somos outra coisa a não ser esta estrela aqui. Somos
eu e você. Pastor, não entendi. Eu vou explicar. Alguém está me olhando aí assustado, até arregalou os olhos, ficou meio tenso e deve estar pensando assim: acho que esse pastor se equivocou, porque esse negócio de estrela não é para nós. Esse negócio de estrelas aqui na terra é para gente importante, para celebridades, é para os cantores sertanejos, para os atores hollywoodianos, para os atores da Rede Globo, quem sabe os atores aí que fazem os 10 mandamentos, quem sabe são as pessoas importantes desta terra. Não, senhoras e senhores, eu explico. Quando Deus olha do céu aqui para a terra, quando Deus olha para o céu, para Tiradentes, São João del Rei, para o estado de Minas Gerais, Ele não vê aqui os homens que detêm o poder político, econômico, industrial ou financeiro deste estado. Não, quando Deus olha do céu para cá, Ele olha para quem tem luz, para quem tem brilho, para quem aparece nas escuridões da terra, para quem está entrando nos labirintos da vida. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu vou te provar que você é uma celebridade de Deus aqui na terra. Se eu trouxesse aqui hoje o casal mais famoso de Hollywood, se eu trouxesse a senhora Angelina Jolie e o senhor Brad Pitt e vestisse eles de diamante, eles iam brilhar porque tem diamante. Mas se eu abrisse a alma deles, eu não ia encontrar lá dentro brilho nenhum. Mas se eu pegar um crente aqui, escolher qualquer um, chacoalhar você de ponta cabeça, é capaz de não cair uma moedinha de R$1. Mas se eu abrir a tua alma, tem um brilho aí dentro, que brilha mais do que o ouro, que brilha mais do que diamante, que brilha mais do que pedras preciosas. E por quê? Porque Jesus disse que nós somos a luz deste mundo. Eu vou explicar melhor. Gênesis capítulo de número 1, versículo 16, a Bíblia diz que Deus fez as estrelas do céu. Gênesis 1, versículo 16. Mas o salmista diz no Salmo 147, versículos 3, 4 a seguir, que Deus não só fez, mas Deus também conta as estrelas do céu e chama todas elas pelo seu nome. Parece que eu estou vendo pastores, Deus assentado no seu trono e dizendo assim: Ursa maior, venha à minha presença. Ursa menor, venha à minha presença. Estrela Absinto, venha à minha presença. Estrela Órion, venha à minha presença. 7 estrelas, venha à minha presença. Estrela da alva, venha à minha presença. Estrela Absinto, venha à minha presença. Estrela da manhã, venha à minha presença. Se Deus lá em cima no céu chama as estrelas, conta elas e chama pelo nome, você acha que Ele não te conhece? Você acha que Ele não sabe quem você é? E hoje Ele está te chamando pelo nome e está dizendo: chegou a hora de brilhar nesta terra. Quem acredita que é uma estrela, levanta a mão direita para o céu, e por 1 minuto eu quero ouvir você adorar a Deus. Só quem crê que foi chamado para brilhar, dá um grito de glória para tremer essa igreja. Escute, lendo a Bíblia, eu lembrei de um texto, capítulo 15 de Gênesis, versículo 5. Um certo dia Abraão está na tenda, andando de um lado para o outro em depressão, porque ele não entendia Deus. Depressão em Abraão? Está na Bíblia. Por quê, pastor? Porque Deus mandou ele contar as estrelas. Estrela só aparece de noite, e a noite foi feita para dormir. Jesus disse: nós somos do dia, não somos da... Mas ele não conseguia dormir, como não tinha Rivotril, ele ficava andando na tenda. Onde está o meu filho? Aonde 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 está o meu herdeiro? Deus entrou na tenda, pegou ele pela mão, tirou ele para fora e disse: você quer um filho? Quero. Então olha para o céu. Conta as estrelas do céu. Abraão disse: Senhor, não tem como contar, é muita estrela. É desse jeito, do jeito que tem estrela lá em cima, eu vou te dar filhos como as estrelas, espalhados sobre os 4 cantos desta terra.
Aí Abrão deu uma olhadinha na constelação, lá no cantinho, estava brilhando, pequenininha. Aí Abrão perguntou: Senhor, quem é aquela constelação atrás daquela nuvenzinha lá? Aí Deus disse: aquela ali é uma das tuas gerações. É lá no mês de agosto de 2015, São João del Rei, na Igreja Assembleia de Deus. Eu vou levar um pregador pentecostal lá, vou mandar olhar dentro dos olhos daquele crente, daquela mulher, daquele homem de Deus, e dizer: ei, levanta a cabeça, você foi feito para brilhar, você é uma estrela de Deus aqui na terra. Não, você não está entendendo, eu vou explicar melhor. Levanta a mão direita para o céu, a direita, dedinho de profeta, assim, isso, dedo de profeta. Abre um sorriso pentecostal. Como é que é sorriso pentecostal, pastor? É sorriso com barulho, diga aleluia. Pastor, está faltando um dentinho, põe a mão esquerda assim, faz igual o Zacarias. Esconde o buraquinho, aponta para o narizinho de quem está ao seu lado, escolhe alguém aí, para ele, para ela, e diga: levante a cabeça. Não deixa ninguém te humilhar aqui na terra. Você é uma celebridade de Deus, representa Deus. Diga: você é tão importante. Diga: você é tão importante que tem até guarda-costa. Tem um anjo de Deus que acampa ao seu redor. Aponta o dedo para ele e diga: Deus te chamou para brilhar. Brilhe, brilhe. Para deixar o diabo com raiva, quem foi chamado para brilhar nesta terra, dá um grito de glória. Brilhe. Olhe para mim. Olhei para as estrelas do céu. Eu sou muito curioso, muito curioso. Eu sou lá do interior do Paraná, pastor Marcelo. Papai era produtor de soja. E eu lembro quando eu era criança, eu ia lá, sentava nas curvas de nível, ficava olhando a terra à noite. Aí eu ficava olhando para o céu, porque cidade pequena tem como a gente olhar. Na cidade grande não dá, porque além da iluminação ser mais difícil, porque é muita luz, tem a poluição, a gente não consegue ver. Mas no meio do mato a gente vê. Olhei para as estrelas, aí eu tinha aprendido naquele dia, a minha professora me ensinou, lá no primário ainda, que as estrelas são astros celestes. Na verdade, ele é um globo de plasma, não é? Vocês lembram daquele negócio todo? Estão lembrados? O diagrama de Russell, aquela coisa toda, a gente lembra. Então, pois bem, as estrelas lá em cima no céu, diz a astronomia que elas são bilhões, bilhões e bilhões. Só na nossa Via Láctea, 1 trilhão de estrelas, não tem como nós mensurarmos a dimensão de todo esse tamanho. Além disso, a astronomia diz que elas viajam a anos-luz de velocidade, ou seja, nossa mente não entende. Anos-luz, a gente só chegou à velocidade do som, né? Velocidade da luz, mas anos-luz de velocidade, nós não temos como entender essa dimensão, mas a gente tenta imaginar. Então a gente imagina que é uma para cá, outra para lá, outra para cá, outra para lá. Aí eu ficava olhando para o céu e dizia assim: Deus, eu não entendo. Porque quando eu fui lá na capital com meu pai, eu vi esse engarrafamento, é carro para cá, é carro para lá. Aí de repente a gente passa ali em Belo Horizonte, nas ruas principais sempre tem uma batida, outra batida, um choque, um tira retrovisor do outro, a moto, o cabo passa com o retrovisor e pisa no nosso. Na verdade não, sempre tem uma batida, um tira lasca daqui, outro tira lasca, outro tira tinta daqui, outro tira tinta. Nas nossas cidades já é assim. Aí eu disse: Deus, como é que pode aí no céu? Eu nunca ouvi falar, só se acontecer essa madrugada, porque desde ontem eu nunca vi. Alguém aqui já ouviu falar de alguma estrela bater de frente com a outra? Alguém já viu aí no céu uma lasca sair assim porque uma estrela passou tão pertinho da outra que arrancou o retrovisor da outra? Já ouviram falar de alguma estrela dizendo assim: ei, vai mais para lá que eu quero ficar mais aqui, você está brilhando muito, vai mais para lá que eu quero aparecer? Eu nunca ouvi falar. Aí eu perguntei: querido Espírito Santo, por que as estrelas lá em cima não se chocam, não se colidem, não batem de frente uma com a outra? Aí Deus me trouxe a revelação. Porque para cada estrela lá em cima no céu, Deus fez uma órbita, Deus fez um caminho, Deus fez uma promessa. Deus disse para a estrela: estrela Órion, você viaja por aqui. Estrela da Alva, você vai por aqui. Você não precisa entrar aqui, não precisa entrar lá, você vai para o teu caminho. Porque o céu é tão grande que tem espaço para todo mundo brilhar. Você brilha ali, você brilha lá, você brilha lá. Ninguém precisa chocar
chocar com ninguém, bater com ninguém, tirar lasca de ninguém, entrar no caminho de ninguém, atrapalhar ninguém, puxar tapete de ninguém, invejar o ministério de ninguém, querer crescer em cima de ninguém. Fica tranquilo, só segue o teu caminho e vai brilhando. Aí eu perguntei: querido Espírito Santo, se as estrelas lá em cima no céu não precisam se chocar, por que que as estrelinhas na igreja de Jesus? Quem tem uma promessa de Deus, aí levanta a mão direita para o céu. Quem tem uma promessa, levanta a mão esquerda para o céu. Isso, e olha que bonito, faz assim para mostrar que você tem promessa. Mão direita no ombro de quem está à direita, esquerda no ombro de quem está à esquerda. E Deus vai falar na tua boca aí agora. Fala no ouvido deste crime, mas grita para ele nunca mais esquecer. A pedagogia diz que o que você repete, você não esquece mais. Grita para ele, grita para ela, diga: não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar com o crescimento de ninguém, com o ministério de ninguém, com o brilho de ninguém. Tem espaço para todo mundo brilhar. Um brilha no púlpito, outro brilha lá na segurança, outro brilha na cozinha, outro brilha aqui na mocidade, outro brilha lá. Tem espaço para todo mundo. Mão direita, quem tem promessa de Deus. Você vai fazendo a sua parte. Segura. Você vai caminhando na órbita que Deus te colocou, no caminho que Deus te colocou. Agora eu tenho uma notícia: se alguém estiver entrando na sua frente, avisa, ou sai, ou vai para o outro lado, porque eu tenho que continuar o que Deus mandou eu continuar. E se não sair, eu vou passar por cima, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Só quem tem promessa de brilhar, levanta a mão e dá um grito de glória pra... Aí eu olhei para as estrelas do céu. Olhei para as estrelas do céu. Aí eu fui aprender sobre as estrelas. E eu aprendendo sobre as estrelas, eu descobri na astronomia que as estrelas são classificadas por classes e grupos. Aí eu perguntei: querido Espírito Santo, se tem estrelas diferentes lá em cima no céu, tem estrela diferente na igreja de Jesus? Aí eu fui na Bíblia, porque eu sou um pregador teológico, eu não posso ferir a palavra, posso falar o que não está aqui. Aí eu fui ler a Bíblia e eu descobri que Paulo era astrônomo. Vou provar. A Bíblia diz que um dia ele foi ao terceiro céu. Aí olhou lá de cima, a terra está ali, as estrelas estão ali, a lua. Aí ele voltou para a terra e escreveu aos Coríntios 15, capítulo 15 da primeira carta, versículo 41 e 42. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Paulo está dizendo: cada estrela tem um brilho diferente. Aí eu fui aprender as estrelas, aprender sobre elas. Eu descobri que as estrelas do céu, elas não têm luz própria, porque elas são satélites naturais. Elas são uma parabólica, vem nela, aí não é dela, ela retransmite. Vem, ela recebe, retransmite. Vem, ela recebe, retransmite. Vem, ela recebe. Aí eu comecei a pensar, falei assim: rapaz, como é que pode, né? Será que tem alguém que 6 da tarde vai lá no céu e liga o interruptor e diz: é hora de acender as estrelas? Não. A Bíblia diz que o trono de Deus é móvel. Diz Isaías que o trono de Deus gira.
Como as estrelas não têm luz própria, ela recebe o que não é dela e retransmite. É por isso que no Ocidente está dia, no Oriente está noite. Quando no Oriente está dia, no Ocidente está noite. É porque quando Deus fica de costas, fica escuro. Quando Deus fica de frente, fica claro. Quando Deus está de costas, o brilho do trono bate nas estrelas, e as estrelas brilham. Você não está entendendo, é para você estar voando, eu vou explicar melhor. Quando o trono de Deus gira e você recebe o que não é seu, o bairro onde você mora começa a brilhar, a faculdade onde você frequenta começa a brilhar, o trabalho onde você trabalha começa a brilhar, a igreja onde você congrega começa a brilhar, porque vem o que não é teu e você retransmite a glória do eterno sobre a vida das pessoas. Quem tem brilho de Deus na vida, retransmite aí, retransmite. Toca em alguém e diga: recebe o brilho de Deus, recebe o brilho de Deus. Vai, recebe o brilho de Deus, recebe o que não é meu, recebe o que não é meu. Vai, vai, vai. Só quem quer esse brilho, levanta as tuas mãos, faz assim, ó, é o brilho. Deixa eu ver quem está brilhando. Pastor Silvio, tem gente que vai sair daqui, não vai precisar ligar a luz do carro nem da moto, vai entrar no bairro, alguém vai dizer: quem é esse brilhando que está chegando aí? Quem é esse astro que está... Só para deixar Deus de pé no trono. Quem quer sair daqui brilhando? Eu vou contar 1, eu vou contar 2, eu vou contar 3. No 3, você vai tirar o corpo dessa cadeira, vai dar um pulo para o alto, vai dar 3 socos no ar e 3 gritos de glória. Só quem quer brilhar, São João del Rei. É 1, é 2, é 3. Dá um abraço e alguém diga para ele: brilhe. Senta, eu vou pregar mais um pouquinho. Pode manter esse fundo baixinho, mas pode manter. Olhei para as estrelas do céu e eu descobri que lá em cima tem uma estrela que a astronomia chama ela de estrelas gigantes. A estrela gigante, ela tem um problema. Estrela, não sei se vocês sabem, estrela tem começo, meio e fim. A estrela morre. E sabe quando que ela morre? Quando ela fica muito grande. Aí ela incha e explode. As estrelas gigantes, quando ela se torna hiper gigante, ela chega um momento que ela tem uma fusão e uma ebulição. Então a ciência diz que ela chega a entrar num processo de explodir. Aí eu perguntei: querido Espírito Santo, se tem estrela gigante lá em cima no céu, se tem estrela hiper gigante lá em cima no céu, tem estrelas gigantes na igreja de Jesus? Aqui em São João eu venho há alguns anos, eu nunca vi. Só se apareceu hoje aqui escondido, eu não vi. Não vi. Agora lá na minha igreja, ó. Quem são as estrelas gigantes? É aquela estrela que só funciona no culto quando você fala o nome dela. Liga um botãozinho. O botãozinho está aqui no microfone. Quando pega, voa, pula, salta, fala língua estranha, planta bananeira. Mas quando não fala o nome no culto, fica emburrado, rabugento, não cantou, não pregou. Meu. Quem são as estrelas gigantes? É as estrelas que querem tocar naquilo que Deus não dividiu.
Jesus dividiu o céu, a palavra, o seu espírito, porque tem um pouquinho em cada de nós. Dividiu o seu trono, o seu sangue, dividiu sua palavra, dividiu os anjos, colocou um acampado ao redor de cada um de nós. Mas se tem uma coisa que ele não dividiu, foi a sua glória. A Bíblia diz no Apocalipse que 24 anciões se curvam diante dele, e aí recebem coroas. Apocalipse, 24 anciões. Só que de repente, quando eles olharam para as coroas, eles disseram que tem alguma coisa errada, essas coroas não é para nós. Aí eles tiraram as coroas e rolaram como bolas de boliche aos pés do Cordeiro e disseram: obrigado, mas não somos dignos. Digno é o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas está vivo, que assenta ao lado de Deus. Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Quem são as estrelas gigantes? Lendo a Bíblia, eu descobri que tem uma aqui na Bíblia. Quem era? Lúcifer. Isaías capítulo 14. Um dia ele andando lá no céu, olhou e viu que era tão belo, maravilhoso, lindo, perfeito, inteligente, andava em pedras afogueadas. Olhou e disse: subirei acima das estrelas de Deus, farei. Eu vou repetir: subirei acima das estrelas de Deus, farei a minha morada. Em Lucas 10, Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio sobre a terra. Então presta atenção, o diabo queria morar em cima das estrelas de... Quem é a estrela de Deus aqui? Levanta a mão. O diabo queria morar em cima da igreja. Faz assim, ó. Diga: mas quem é grande não fica em cima. Levanta o pé direito, pisa aí. Ele veio morar debaixo dos pés dessa... Aqui não tem, aqui não tem. Aqui eu nunca vi, mas só para ter certeza, porque eu vou comer daqui a pouco, eu quero comer bem, ter certeza que eu preguei tudo direitinho. Eu passei ali, está um cheiro gostoso, pastor, que Deus me livre. Então fique em pé todo mundo aí, por gentileza. Aleluia, aleluia. Só para ter certeza, eu tenho certeza que não tem, mas vai que tem algum escondidinho aí. Nós vamos dar um giro de 360 graus. Como é que é 360? Ao redor total do corpo. 180 é virar para trás. 360, eu já estou ficando tonto, virar para cá agora. 360 é ao redor total do corpo. Você vai dar um giro ao redor. Pergunta: por quê, pastor? Mais forte. Você vai dar uma olhadinha ao redor para ver se não tem alguma estrelinha escondidinha aí. Porque se tiver alguma estrela gigante, ele está com a cara de delegado, parece que comeu giló com piqui, foi batizado no vinagre, está azedo, amargo, não está com cólica de rim, não consegue dar um glória a Deus. Mas se tiver uma estrela aí alegre, feliz, sorrindo, com vontade da glória, com vontade de pular, de saltar, é porque não é uma estrela gigante, é uma estrela que veio aqui para adorar a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Levanta as mãos. É 1, é 2, é 3, vai. Só quem vem adorar o mestre, aplauda forte, grita. Senta, eu vou pregar mais um pouquinho. Posso pregar mais um pouquinho, pastor? Já que eu vim de longe, vou aproveitar e pregar mais um pouquinho. Olhei para o céu. Quando você sair ali fora, dá uma olhadinha, por favor. Tem uma estrela lá em cima, que ela fica aí em cima. Você vai procurar ela, ela fica fazendo assim, ó. Parece uma árvore de Natal, fica piscando. Tuf, 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 tuf. Quem já viu? Acende e apaga. O senhor já viu? Eu já vi. A senhora já viu? Acende e apaga. O senhor já viu? Acende e apaga, acende e apaga. Apaga e acende, 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 acende e apaga. Aí a astronomia chama ela de estrela oscilante, estrela variante. Aí eu perguntei: querido Espírito Santo, se tem estrela oscilante lá em cima no céu, tem estrela oscilante na igreja de Jesus? Aqui eu não vi. Aqui eu não vi. Aqui, lá na minha igreja. Só se estiver lá na arquibancada, na galeria. Não, também não tem. Lá embaixo, eu vejo lá na porta, no músico aqui, no público, não tem. Quem são as estrelas variantes? É aquela estrela que um dia está acesa,
Um dia está apagado, um dia está apagado, um dia está aceso. Um dia está profetizando, outro dia falando mal do tesoureiro. Um dia quer, outro dia não quer. Um dia está disposto, outro dia não está. Um dia diz: pastor, vamos botar um ar-condicionado na igreja. No outro dia diz: pastor, comprou sapato novo de novo, pastor. O senhor não para não, hein? Um dia está usado profetizando, no outro dia está desviado falando mal de todo mundo. Um dia está cheio. Não. Lendo a Bíblia, eu descobri um crente assim. Quem era? É o pior crente que eu encontrei na Bíblia. Eu já li a Bíblia muitas vezes, mas tem um crente ruim na Bíblia, que se ele foi para o céu, Deus queira que ele, se ele foi, eu vou dar um coloque na cabeça dele. Quem era? Era Eutico. Quem era Eutico? Aquele menino que sentou na janela e dormiu ouvindo Paulo pregar. Hoje não é Paulo de Tarso, é Paulo Marcelo. Vê se não dorme aí, me ajuda dando glória a Jesus. Quem era Eutico? Sentou na janela. Quem senta na janela é que não decidiu o que quer da vida. Está na janela aí, deu 9h20, o pastor não vai parar não. Eu marquei a pizza com a namorada 10 horas, o pastor. Um dia quer, outro dia não quer. A minha Bíblia diz que ou é quente ou é frio, porque o morno, ele vomita da sua boca. Levanta a mão direita para o céu, dedo de profeta, assim ó, dedo de profeta, sorriso pentecostal, sorriso com barulho, diga aleluia. Aponta esse dedinho para o narizinho de quem está ao seu lado, esquerdo ou direito, escolhe alguém, olhe para ele, olhe para ela e diga com a autoridade de Deus: não importa como você começou, não importa como você se encontra hoje, na vida de fé com Deus, o que importa não é como começa, não é como se encontra, é como você vai terminar. Todos de pé comigo, de pé. Olha aqui no meu rosto, nos meus olhos. Olhei para as estrelas do céu. E eu sou esclarecido, não sou louco. Ela na verdade não é uma estrela, ela é um meteoro. Mas a gente chama carinhosamente de estrela cadente. Diga forte. Quando eu era pequenino, menino, criança, piá, como a gente diz no Paraná, guri, menino, sentado no balanço um dia com meu irmão, eu vi uma estrela cadente. Aí meu irmão falou assim: se você fizer um pedido, acontece. Quem já fez pedido para estrela cadente aí? Nunca vai acontecer. Esse príncipe nunca vai chegar. Então, aí eu olhei para a estrela cadente, a gente sabe que ela é um meteoro, mas a gente chama ela de estrela. Ela é linda, bela, tem uma cauda, a gente fica encantado. É um meteoro, mas a gente chama ela de estrela cadente. Ela é linda, a gente olha e fala: meu Deus. Só que dela vai descendo, sumindo, apagando, desaparece, e a gente nunca mais vê. Aí eu perguntei: querido Espírito Santo, se tem estrelas cadentes lá em cima no céu, tem estrela cadente na igreja de Jesus? Aqui eu não vi. Mas lá na minha igreja. Pergunte: quem são as estrelas cadentes? As estrelas cadentes, em sua maioria, não apagam porque querem. Elas apagam porque na lei da vida espiritual é muito difícil brilhar. Porque quando você brilha, você mostra que tem uma unção. E esta unção na tua vida vai fazer duas coisas: vai atrair quem está longe e vai afastar quem está perto. Não entendi? Eu vou explicar. De longe as pessoas vão ouvir falar de você. Eu quero conhecer esse pastor Silvio, quero saber como ele é, quero saber por que a igreja dele está crescendo, quero saber por que Deus usa esse homem, por quê, o que é que ele tem. Eu quero conhecer a unção na vida dele. Mas os de perto vão te odiar pela mesma razão, porque Deus está te usando, porque Deus te levantou, porque você brilha, porque você tem algo diferente na tua vida.
Os de longe vão te amar, os de perto vão te odiar. Os de longe vão vir atrás você, os de perto vão perseguir você. Os de longe vão te aplaudir, os de perto vão te apedrejar. Porque o brilho de Deus na tua vida vai atrair os amigos, vai atrair os admiradores, vai atrair os escolhidos, vai atrair os discípulos, vai atrair os filhos na fé, vai atrair as coroas da glória de Deus na sua vida. Mas os de perto vai também atrair os inimigos, os perseguidores, as calúnias, os difamadores, as pessoas maldosas, que vão fazer de tudo para atrapalhar a vida dos teus filhos, dos teus descendentes, vai tentar atrapalhar o seu casamento, sua vida financeira, vão ficar a vida inteira procurando um erro em você para te matar, para pisar, para acabar com o brilho de Deus na tua vida. É por isso que Deus me trouxe aqui. Deus me trouxe aqui para te informar. Eu sei o que você passa por causa do brilho de Deus na tua vida. Eu sei o que você enfrenta porque você profetiza. Eu sei o que você passa porque você prega. Eu sei o que você enfrenta porque você canta. As pessoas não entendem que você não canta porque quer. Você canta por uma paixão que Deus colocou na tua alma. Tem um brilho aí dentro que te incomoda, faz você ensaiar, faz você querer aprender música, faz você ler a Bíblia, faz você querer ser obreiro. Há uma glória de Deus que ninguém tem. Há pessoas na igreja que começaram bem, filhos de homens de Deus, de mulheres de Deus. Nós às vezes criticamos e não entendemos. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Olhe para mim, todos. Eu tenho 2 filhos. A maior alegria de um pai é levar os seus filhos para o céu. A maior alegria de uma mãe é a mesma coisa, fazer o filho seguir os passos da educação que você deu. O maior sentimento que nós temos é este. Só que infelizmente nós na igreja às vezes enfrentamos maior dificuldade ainda de levar as famílias para o céu, porque dentro da igreja nós enfrentamos as nossas religiosidadezinhas, nossas picuinhas, as conversinhas. E agora tem conversinha de WhatsApp, que é pior ainda, fofoquinha, raposinhas sendo semeadas, porque a gente fica procurando um problema na igreja e nas estrelas. Esse aí tem um probleminha, não pode estar brilhando assim. Mas pregar sábado, esse aí. Domingo vai na escola dominical, esse aí, essa aí. Só que às vezes você não imagina o que ele está passando a semana inteira para arrumar força para vir na igreja no sábado, tentar pregar, tentar cantar. Deus não te chamou para ser bombeiro espiritual e apagar as estrelas. Deus te chamou para pegar o que não é teu e incendiar as estrelas que estão fracas e que estão precisando de um brilho novo. Olhe para mim em nome de Jesus. A minha Bíblia diz que Deus não apaga o pavio que fumega. Eu tenho pregado há tantos anos, eu tenho visto na igreja pessoas feridas, sangrando, machucadas, gatinhando. Mas Deus me trouxe aqui na autoridade de um profeta. Nem que você chegue no céu sem um braço, sem uma perna, sem um olho, nem que você chegue no céu com a costela quebrada, sangrando, mas você vai chegar no céu comigo, em nome de Jesus Cristo. Levante as tuas mãos para os céus, as tuas mãos para os céus, mais alto que você puder. Não encosta em ninguém, mas levante as mãos e vira de frente com esta pessoa. Não encosta nela nem nele, mas vire de frente. Levanta as mãos e chacoalha elas assim como eu te ensinei. É o brilho. Faz um sorriso de quem está brilhando. Abra um sorriso de quem tem Deus na vida. Mesmo que aí dentro está doendo, está machucado, você não aguenta mais, arruma força de onde não tem. Abra um sorriso para adorar. Olha nos olhos dessa pessoa. Tenta olhar dentro da alma dele, da alma dela. E diga bem forte, porque Deus vai te usar de uma forma que você não imaginou. Diga: aconteça o que acontecer. Forte: aconteça o que acontecer. Haja o que houver. Passe o que você tiver que passar. Enfrente o que você tiver que enfrentar. Você não vai apagar no meio da história. Você não vai desistir no meio do caminho. Sua casa, seus filhos, sua história, sua descendência, todos irão para o céu com você. Você vai para o céu comigo. Você vai para o céu comigo. Você vai para o céu comigo. Você vai para o céu comigo.
Dá um abraço neste crente. Adora! Aleluia! Glória. Quem crê que é profeta de Deus aqui em São João? Quem crê que tem um brilho de Deus na vida? Eu quero que você ande no meio da igreja e dê um abraço em 20 pessoas diferentes. O que Deus te deu vai dar para ela. O que Deus te deu vai transmitir. O que Deus te deu vai dar para... Vai, abraça alguém. Diga: brilhe, brilhe, brilhe. Você não vai apagar. Brilhe. Caminha, abraça alguém, pelo amor de Deus. Vamos, gente. Não abre não. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Oh, livra-me, Senhor, da oração contrária dos meus inimigos. Oh, livra-me, Senhor, da oração contrária dos falsos amigos. Oh, livra-me, Senhor, da oração contrária dos meus inimigos. Oh, livra-me, Senhor, da inveja dos meus inimigos. Quem quer te ver chorando vai ter que te ver sorrindo. Quem te viu pra baixo vai ter que te ver pra cima. Quem te viu humilhado vai ter que te ver exaltado, porque Deus já preparou uma mesa pros teus inimigos. Oh, livra-me, Senhor, da oração contrária dos meus inimigos. Oh, livra-me, Senhor, da oração contrária dos meus inimigos. Oh, livra-me, Senhor, da oração contrária dos meus inimigos. Oh, livra-me, Senhor, da inveja dos meus inimigos. Quem quer te ver chorando vai ter que te ver sorrindo. Quem te viu pra baixo vai ter que te ver pra cima. Quem te viu humilhado vai ter que te ver exaltado, porque Deus já preparou uma mesa pros teus inimigos. Dá livramento, meu Senhor, dá livramento, livramento, meu Senhor. 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 Dá livramento, livramento de Deus chegou na tua casa. O livramento de Deus chegou na tua família. O livramento de Deus está neste lugar. Abra sua boca para glorificar o livramento de Deus. O livramento de Deus. O livramento de Deus está neste lugar. Abra sua boca para glorificar. Dá livramento, 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 meu Senhor. Dá 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 livramento, livramento, meu Senhor. Escute. Levante a mão direita para o céu. Diga forte: eu sou uma estrela de Deus. Fui chamado por Deus para transmitir o brilho do trono, que não é meu. Faz assim: vem de lá até a minha vida. E aí faz assim, ó, eu retransmito. Olhe pra cá, olhe pra cá.
Nós vamos fazer bonito agora. Quando eu disser assim, vem de lá, você vai repetir, vem de lá. Aí diga, vem para mim. E eu não gritar, nós vamos girar, porque o brilho que está na sua vida vai chegar nos 4 cantos de São João, no presídio, na favela, na boca, vai chegar nas faculdades, no colégio, no comércio, no trabalho, nas igrejas, nas casas, nas famílias. Você está entendendo ou não? Esse brilho que está na tua vida vai contagiar quem você ama, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga aleluia. Aleluia. Levanta a mão, diga, eu sou uma estrela, chamado para brilhar. Eu recebo o que vem do alto. Diga, vem do trono, vem na minha vida, vai, e eu retransmito. Jesus, cavaleiro do céu, que não perde a peleja no campo de batalha. Jesus, cavaleiro do céu, que não perde a peleja no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa. Todas as nações viram seu grande poder. Toda a glória, toda a glória ao lírio dos vales. Rei dos reis, a estrela da manhã. Ele é o rei dos reis, a estrela da manhã. Essa é a noite da sua vitória. Vem descendo agora o anjo lá. E Deus te respondeu, abre a sua boca agora e glorifica a Deus. Essa é a noite da sua vitória. E vem descendo agora o anjo lá agora. E Deus te respondeu, eu te convido no manto, eu te convido, eu te convido no manto, que Ele não é nada, mas o Senhor é tudo, meu Pai. Em nome de Jesus, começa a tocar, vai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Começa a receber, começa a sentir, porque o homem não vai chorar nessa maçã dele. Sinta o toque dele, sinta o toque dele, sinta o toque dele, sinta, em nome de Jesus. Eu marcharei na presença de papai. 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 Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. A semana inteira ela tentou te derrubar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Quem tem autoridade, pisa na cabeça dela. Quem tem autoridade, pisa na cabeça dela. Quem tem autoridade, pisa na cabeça dela. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Quem tem autoridade, pisa na cabeça dela. Quem tem autoridade, pisa na cabeça dela. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Esse tapete de fogo que está neste lugar. Esse tapete de fogo. Esse tapete de fogo. Esse tapete de fogo. Pra você passar na marcha na marcha Receba o peso da glória dele. Na marcha Ele é Deus, 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 Ele é Deus,
O leão não pode devorar. A presença de Jeová. Ele é escada branca de Betel. Ele é Deus conosco, Emanuel. Ele é escada branca de Betel. Ele é Deus conosco, Emanuel. Ele é Deus e está neste lugar. Ele é Deus e está neste lugar. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Ele é Deus, ele é Deus. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Todo impedimento vai cair por terra. A feitiçaria vai cair por terra. O olho gordo vai cair por terra. Porque Deus é poderoso para te dar vitória. Todo impedimento vai cair por terra. A feitiçaria vai cair por terra. O olho gordo vai cair por terra. Porque Deus é poderoso para te dar vitória. Já caiu, já caiu, já caiu, já caiu, já caiu, já caiu. Deus é poderoso. Tem estrelas brilhando aqui em São João del Rei. Receba o peso do brilho da glória dele.